Antes de começarmos, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Inscreva-se agora neste canal, porque aqui você vai descobrir segredos que unem fé, ciência, espiritualidade e as estratégias mais comprovadas para transformar sua vida financeira e pessoal. Não é conteúdo superficial, e sim o tipo de conhecimento que, quando aplicado, muda destinos. Quem acompanha nossas reflexões já testemunhou mudanças extraordinárias. E eu quero que você seja o próximo a experimentar isso. Agora, pare e reflita. Você já percebeu que muitas das promessas da Bíblia, quando lidas com atenção, descrevem leis universais que se alinham perfeitamente com o que Napoleon Hill descobriu em décadas de estudos sobre riqueza e sucesso? É como se, séculos antes da ciência do sucesso ser formulada, já existissem códigos espirituais gravados em textos sagrados, prontos para serem aplicados por qualquer pessoa disposta a acreditar e agir. Hoje, vamos destrinchar um desses códigos. Imagine uma estrada dourada, pavimentada não com ouro físico, mas com princípios espirituais e mentais capazes de conduzir qualquer pessoa, em qualquer época, a um destino de abundância. Essa estrada começa com algo que tanto a Bíblia quanto Napoleon Hill consideram inegociável: a fé. Não apenas a fé religiosa, mas a fé como estado mental, como certeza absoluta do resultado antes mesmo de vê-lo. Hebreus 11:1 define: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E Hill, com palavras diferentes, repete: a fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riquezas. Perceba como essa conexão é profunda. Enquanto muitos leem essas frases como meras inspirações, os que entendem o mecanismo por trás delas percebem que estão diante de uma chave para abrir cofres invisíveis. A fé verdadeira cria uma imagem mental tão vívida que o universo, por meio de oportunidades, pessoas e eventos, conspira para materializar essa visão. Vamos mais fundo. Quando você acredita, seu cérebro começa a operar de forma diferente. A ciência moderna, através da neurociência, chama isso de ativação reticular. Um filtro mental que destaca oportunidades alinhadas àquilo que você acredita ser possível. Mas a Bíblia já dizia, em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Isso é mais do que religião, é uma lei mental. Hill também entendia que essa fé precisa ser alimentada diariamente. Ele falava sobre a importância da autossugestão, um método consciente de repetir afirmações e manter imagens mentais até que se tornem crenças inabaláveis. Isso é exatamente o que Davi fazia ao dizer repetidamente que o Senhor era seu pastor e nada lhe faltaria. Ao reforçar a ideia, a mente aceita como verdade e o corpo, as ações e o ambiente começam a responder. E aqui está um ponto crucial: fé sem ação é apenas ilusão. Tiago 2:17 lembra: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Hill traduz isso no campo dos negócios e das finanças. Não basta visualizar e acreditar. É preciso agir com persistência, mesmo quando tudo parece estar contra você. É nesse ponto que muitos desistem. E é exatamente aí que o milagre começa a ser gestado. Eu sei que talvez você esteja se perguntando agora, mas como eu posso aplicar isso na prática, se minha vida está cheia de dívidas, preocupações e obstáculos? E é justamente aqui que entra o segredo que vamos destrinchar nas próximas partes. Como usar a fé como força criativa, aplicando princípios bíblicos e estratégias de Napoleon Hill para mudar não apenas o que você tem, mas quem você é. Você vai ver que não é sobre rezar pedindo milagres distantes, mas sobre alinhar mente, emoção e ação para que o milagre se torne inevitável. A prosperidade não é um acidente, é um resultado.
O mecanismo invisível que transforma fé em riqueza. Quando entendemos que fé não é um sentimento passageiro, mas um estado mental permanente, começamos a enxergar que ela funciona como a corrente elétrica invisível que energiza cada ação. Napoleon Hill afirmava que, ao alimentar sua mente com pensamentos de riqueza e sucesso, você cria uma atmosfera mental que atrai recursos, pessoas e ideias compatíveis com esses pensamentos. E a Bíblia confirma isso em Provérbios 23:7. Assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Não se trata apenas de filosofia, mas de engenharia mental e espiritual. Para aplicar isso, o primeiro passo é decidir, com clareza absoluta, o que você quer. Hill dizia que a mente indecisa é como um barco sem leme. Pode ter velas e vento, mas vai girar sem sair do lugar. A Bíblia também reforça essa ideia em Tiago 1:8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A clareza é a primeira forma de fé aplicada, porque quem sabe exatamente o que quer já começa a ver oportunidades que antes passavam despercebidas. O segundo passo é criar uma imagem mental tão vívida do seu objetivo que ela se torne mais real para você do que o mundo ao seu redor. Jesus ensinou através de parábolas como a da semente. O agricultor planta e, mesmo sem entender todos os processos, confia que a colheita virá. Hill chamava isso de criar um desejo ardente, algo tão intenso que se infiltra no subconsciente e começa a ditar cada decisão. Mas aqui vem o ponto que separa os que apenas sonham dos que realizam. Ação alinhada com persistência. Não é correr em todas as direções, é avançar consistentemente na mesma direção, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Lembre-se de que Abraão esperou anos para ver a promessa de Deus se cumprir, e mesmo assim agia como se já fosse realidade. Hill reforça isso dizendo que o sucesso raramente é instantâneo. Ele é construído em camadas de tentativas, erros e ajustes contínuos. Outro aspecto poderoso é o que eu chamo de ambiente de fé. Tanto a Bíblia quanto Hill enfatizam a importância de com quem você caminha. 1 Coríntios 15:33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. E Hill formulou o conceito do mastermind, a reunião de duas ou mais mentes em harmonia para criar um poder maior que a soma das partes. Estar cercado de pessoas que acreditam na sua visão é como estar ao lado de lenhadores que ajudam a manter a chama acesa, enquanto a maioria tenta apagá-la. Mas e quando o ambiente não é favorável? Quando as pessoas próximas são as primeiras a duvidar ou zombar dos seus planos? É aqui que entra o treinamento mental e espiritual. Você precisa aprender a proteger sua fé como um cofre, blindando-se contra palavras de derrota e pensamentos de escassez. Filipenses 4:8 nos orienta: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Isso não é apenas conselho moral, é estratégia de sobrevivência mental. Agora, quero que você se questione profundamente. Quantas vezes você já desistiu porque o resultado não veio rápido o bastante? Quantas vezes a dúvida foi mais forte que a fé? Essa é a batalha real, não contra o mundo externo, mas contra os inimigos internos: medo, hesitação e descrença. E aqui está a verdade que vai preparar o terreno para o que vem na próxima parte. Fé é mais do que acreditar que Deus pode. É ter a convicção de que Ele já fez,
e você está apenas caminhando para o ponto onde essa realidade se encontra com a sua vida física. Hill dizia que a mente humana, quando dominada pela fé, é capaz de transmutar desejos em realidade tangível. E a Bíblia sempre esteve dizendo a mesma coisa, de forma poética e divina. O mapa mental da riqueza. Agora que você entende que fé é o combustível e que ação é o veículo, precisamos falar do mapa. Sem ele, você pode ter energia e direção inicial, mas corre o risco de se perder no caminho. Napoleon Hill era incisivo ao dizer que um objetivo definido, aliado a um plano definido, com crença inabalável, cria inevitavelmente o sucesso. A Bíblia também nos lembra, em Abacuque 2:2, escreve a visão e torna-a bem legível, para que possa correr o que ler. Isso significa que seu objetivo precisa sair da sua mente e ganhar forma física em palavras, imagens e ações concretas. Comece definindo exatamente quanto você quer ganhar ou conquistar e em quanto tempo. Não basta dizer quero ser próspero. Isso é genérico e não mobiliza seu subconsciente. Hill orientava que fosse específico. Quero ter 500 mil até 31 de dezembro de 2026. Essa clareza cria um alvo mental. Jesus ensinou o mesmo princípio quando perguntava aos enfermos: o que queres que eu te faça? Ele sabia que só aquele que define com clareza o que quer está pronto para receber. O próximo passo é criar um plano de ação, mesmo que imperfeito. A maioria espera ter um plano perfeito para começar, mas a verdade é que planos se ajustam no caminho. Hill dizia: comece onde você está, com o que você tem, e melhore ao longo do caminho. Na prática, isso significa listar as ações que podem te levar ao objetivo, estudar um novo mercado, oferecer um serviço, investir em um projeto, criar alianças estratégicas. Aqui entra o elemento espiritual, a oração direcionada. Não é uma súplica de quem implora, mas uma declaração de quem já crê que recebeu. Marcos 11:24 reforça: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Combine isso com afirmações diárias, falando em voz alta seu objetivo como se fosse presente. Eu sou digno de prosperidade. Eu recebo oportunidades que multiplicam meus ganhos. Eu tenho clientes fiéis e lucrativos. Com o tempo, seu subconsciente absorve essas declarações como verdades, moldando suas percepções e decisões. Outro ponto que muitos negligenciam é o ambiente sensorial. Cercar-se de imagens, sons e objetos que reforcem sua visão. Se seu objetivo é ter uma casa específica, coloque fotos dela em lugares que você veja todos os dias. Se quer viajar, imprima a imagem do destino. Isso não é infantilidade, é programação neurológica. Hill chamava isso de alimentar a mente com estímulos positivos constantes, algo que a Bíblia traduz no Salmo 1:2 como meditar dia e noite. Mas aqui vai um alerta. O mapa não serve apenas para planejar, mas para corrigir rotas. É inevitável que imprevistos aconteçam. Nesses momentos, a fé se torna seu GPS interno. Em vez de se desesperar, você reprograma, ajusta e continua. Os que desistem são os que interpretam obstáculos como sinais para parar. Os que prosperam entendem que obstáculos são testes para fortalecer a visão. Agora, quero que você pare por um instante e pense: qual é o seu mapa hoje? Ele existe de fato, escrito e visualizado, ou está apenas na sua mente, vulnerável a distrações e esquecimentos?
A diferença entre quem chega e quem se perde está em ter um plano vivo, que respira e evolui com você. Vamos entrar no conceito de ação persistente guiada pela fé, o que tanto a Bíblia quanto o Hill apontam como o fator decisivo para transformar qualquer mapa em resultado palpável. Esse é o momento em que a maioria desiste, mas você vai aprender como manter o fogo aceso até o fim. Ação persistente guiada pela fé. Você já percebeu que muitas pessoas começam com entusiasmo, mas raramente chegam até o fim? Elas têm um objetivo, criam um plano e até iniciam os primeiros passos, mas no meio do caminho a energia desaparece, as dúvidas aumentam e a vida cotidiana sufoca a chama inicial. É exatamente por isso que Napoleon Hill dizia: a persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço. Sem ela, mesmo o melhor plano se quebra no primeiro impacto. E a Bíblia confirma isso em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A persistência guiada pela fé não é apenas continuar fazendo algo. É continuar com a convicção inabalável de que o resultado já é seu. Isso muda completamente a forma como você enfrenta desafios. Um vendedor comum, por exemplo, diante de 5 nãos consecutivos, desanima. Mas alguém que opera nesse estado mental enxerga cada não como um passo para chegar mais perto do sim certo. Ele sabe que a colheita é inevitável, porque a semente já foi plantada. Hill explica que persistência não é uma habilidade isolada, mas o resultado de outros elementos: desejo ardente, propósito definido, autoconfiança, um plano claro, conhecimento especializado e, acima de tudo, o hábito de tomar decisões rápidas e mudá-las devagar. A Bíblia já ensinava esse princípio quando mostrava líderes como Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém, enfrentando oposição constante, mas sem jamais abandonar a obra. O segredo está na forma como você interpreta resistência. A maioria vê resistência como um sinal para parar. Os que vencem entendem que ela é apenas o peso que fortalece os músculos da fé. Cada obstáculo é um treinamento para que você esteja preparado para administrar o resultado que pediu. Imagine receber de repente um fluxo enorme de riqueza sem antes desenvolver a disciplina, a mentalidade e a gestão necessárias. Você perderia tudo rapidamente. É por isso que Deus e a própria vida permitem que você enfrente etapas que parecem atrasos, mas são ajustes. Outro ponto crítico é a disciplina diária. A persistência não é um ato ocasional de coragem, mas um hábito que se constrói em pequenas ações repetidas. Hill orientava a escrever e ler em voz alta o objetivo 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Isso mantém a mente alinhada, mesmo quando as circunstâncias tentam desviar seu foco. A Bíblia chama isso de renovar a mente. Romanos 12:2. Um processo constante para que você não se conforme com a realidade atual, mas seja transformado pela visão que carrega. E aqui vai uma chave que poucos falam. Persistência guiada pela fé não é insistir em algo que claramente não está funcionando do mesmo jeito, mas ajustar a estratégia sem abandonar o objetivo. É o que Jesus quis dizer quando falou sobre ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Hill traduz isso como flexibilidade mental para mudar métodos sem mudar o propósito. Agora, eu quero te fazer uma pergunta.
Quantas vezes você já parou algo que sabia que poderia dar certo porque parecia demorar demais? Será que não estava prestes a alcançar o ponto de virada? Muitas colheitas são perdidas porque alguém desistiu na semana anterior à frutificação. Vamos falar sobre o momento exato em que a fé e a persistência se encontram com a oportunidade, o que Hill chama de o ponto de fusão, e a Bíblia descreve como o tempo certo de Deus. Vou te mostrar como identificar esse momento e como não deixar escapar a chance que pode mudar tudo. O ponto de fusão. Quando fé e oportunidade se encontram, existe um instante, quase sempre imperceptível, em que todo o esforço acumulado, as orações, a visualização e as ações persistentes se alinham com uma oportunidade que muda o jogo. Napoleon Hill chama isso de o ponto de fusão, o momento em que o calor da persistência é suficiente para transformar sólido em líquido, invisível em visível, sonho em realidade. A Bíblia descreve isso de outra forma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. É o tempo certo de Deus, o momento em que a promessa encontra o preparo. O mais fascinante é que esse ponto de fusão muitas vezes chega disfarçado. Não vem com luzes piscando e uma voz do céu dizendo, é agora. Pode aparecer como uma conversa aparentemente casual, uma pequena porta aberta, uma proposta que não parece grandiosa à primeira vista. Mas quem está preparado, espiritualmente e mentalmente, reconhece o valor mesmo que ele esteja embrulhado em simplicidade. É por isso que Jesus disse em Mateus 25:23, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Hill observa que, para reconhecer essas oportunidades, é preciso manter um estado mental vigilante, o que ele chamava de consciência alerta. É como estar sintonizado numa estação de rádio. Se você estiver no canal errado, vai perder a mensagem. Essa sintonia é resultado de um alinhamento contínuo entre fé, clareza de objetivo e ação disciplinada. É o que Paulo chamou de orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, que vai muito além de palavras religiosas. É viver em constante comunicação e alinhamento com o propósito. O perigo é que muitos chegam perto desse ponto e não percebem. A sensação é de que nada está acontecendo, quando, na verdade, nos bastidores invisíveis, conexões estão sendo feitas e portas estão sendo preparadas. Desistem exatamente antes da convergência. É como um minerador que cava por anos e a centímetros da veia de ouro larga a picareta porque não viu resultado. Hill relatou inúmeros casos assim e dizia: muitas pessoas desistem quando estão a 3 passos do sucesso. Para identificar o ponto de fusão, observe sinais como um aumento repentino de oportunidades relacionadas ao seu objetivo, pessoas-chave aparecendo em sua vida, ideias criativas surgindo com clareza e frequência, sensação interna de que está chegando a hora, mesmo sem evidências externas. Esses são sinais de que a frequência da sua mente está alinhada com a manifestação. Mas há uma exigência. Quando o momento chegar, você deve agir rápido e com coragem. Oportunidades têm prazo de validade. A Bíblia mostra isso no episódio de Pedro andando sobre as águas. Ele começou no momento certo, mas quando desviou o foco, afundou. Hill reforça que decisão rápida é característica de líderes bem-sucedidos. Esperar demais por garantias absolutas pode fazer o momento escapar. E aqui eu quero que você reflita.
Será que você já passou pelo seu ponto de fusão sem perceber? Ou será que ele está prestes a chegar e você precisa estar mais atento? Não se trata apenas de desejar, mas de estar pronto para receber e agir. Vamos concluir revelando como consolidar a riqueza que chega, para que ela não se perca, e como viver de forma que cada novo objetivo seja alcançado com mais rapidez, mantendo o ciclo de fé, ação e prosperidade ativo para sempre. Consolidando a riqueza e mantendo o ciclo de prosperidade. Chegar ao ponto de fusão é extraordinário, mas tão importante quanto conquistar é saber manter e multiplicar. A Bíblia alerta em Provérbios 13:11. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Napoleon Hill também enfatizava que a verdadeira prosperidade não é fruto de um golpe de sorte, mas do cultivo constante de hábitos que sustentam o crescimento. Isso significa que depois que a oportunidade se concretiza, começa uma nova etapa: proteger, administrar e expandir. O primeiro passo para consolidar é a gratidão ativa. Não falo de um sentimento vago, mas de um exercício diário de reconhecer cada bênção e vitória, por menor que pareça. Hill dizia que a gratidão mantém a mente conectada à fonte da abundância. A Bíblia reforça em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Essa atitude mantém aberta a corrente de fluxo, porque quem valoriza o que recebe, cria espaço para mais. O segundo passo é reinvestir em si mesmo, nos seus projetos e nas pessoas certas. Muitos cometem o erro de usar o que conquistaram apenas para consumo imediato. Hill defendia o reinvestimento como forma de acelerar o ciclo de prosperidade, enquanto a Bíblia nos mostra o princípio da semeadura. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. 2 Coríntios 9:6. Investir é plantar para colheitas futuras. O terceiro passo é manter o ciclo de fé e ação em movimento. Não se acomode. O sucesso de hoje pode se tornar irrelevante amanhã se você parar de crescer. É por isso que tanto Hill quanto as Escrituras enfatizam a renovação constante da mente e do espírito. A cada objetivo alcançado, defina um novo. Isso mantém sua visão viva e evita a estagnação. O quarto passo é proteger sua mente das influências negativas. Depois que você conquista algo, surgem novos tipos de desafios: inveja, críticas, tentações para abandonar seus princípios. Hill alertava que o maior inimigo do sucesso é o excesso de confiança que leva à negligência. A Bíblia chama isso de vigiar e orar. Mateus 26:41. Não apenas contra perigos externos, mas contra a autossabotagem. O quinto passo é usar sua prosperidade para gerar impacto positivo. Quando você se torna um canal de bênçãos, ajuda a criar um ciclo virtuoso onde sua influência e recursos atraem mais oportunidades. É o que Jesus ensina em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Hill também reconhecia que os mais bem-sucedidos são aqueles que geram valor genuíno para outros. E, por fim, existe um elemento de propósito que une tudo isso. Entender que sua prosperidade não é um fim, mas um meio para cumprir uma missão maior. Quando você vê o dinheiro não apenas como ganho pessoal, mas como ferramenta para expandir seu impacto no mundo, você se alinha com leis espirituais que multiplicam seu alcance. Agora eu quero falar com você diretamente.
Se você chegou até aqui e absorveu cada princípio, saiba que não foi por acaso. Talvez esse seja o seu momento de fusão. Talvez Deus esteja alinhando tudo para que, a partir de hoje, sua vida financeira e espiritual nunca mais sejam as mesmas. Mas nada vai acontecer se você deixar este conteúdo ser apenas mais uma boa ideia que ouviu e não aplicou. Então, antes de encerrar, eu te desafio a agir agora. Escreva seu objetivo, declare-o em voz alta, ore como quem já recebeu, haja com persistência, esteja atento às oportunidades e, quando elas chegarem, entre com coragem. E depois volte aqui para contar o que aconteceu. Se esse conteúdo falou com você, curta, comente, compartilhe e se inscreva neste canal. Aqui nós unimos a sabedoria milenar da Bíblia com o conhecimento comprovado de Napoleon Hill para que você viva o propósito para o qual foi criado. E lembre-se, prosperidade não é um acaso, é um resultado.